Fala galera, seja todos bem-vindos. Hoje nós estaremos aqui aprendendo sobre o tema vir, né? O vir é uma das características básicas de quem Deus ele é, né? Faz parte do caráter básico de quem Deus ele é o vir, né? E esse vir, ele é uma palavra que vem até mesmo do evangelho, né? Porque Deus ele vem, ele chega, ele se manifesta, ele se revela. E Deus, quando ele vem, ele proporciona a transformação, ele proporciona um mover de arrependimento, ele promove ali um agir sobrenatural. E para isso, nós precisamos ser um tipo de pessoa como Abraão ele foi. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero te pedir para que você se inscreva, deixe, né, o seu like, comente aí nos comentários se edificou você essa palavra, né? E juntos nós vamos aqui estar crescendo espiritualmente, edificando a nossa fé, né? Para nós poder avançar e ir adiante aí por meio do Evangelho de Deus. E você pega, se fazer sentido para você, compartilha. Seja um cooperador do reino de Deus, compartilhe aí a palavra, né, de Deus, para que nós possamos estar alcançando mais almas aí, para a glória de Deus, né? Então vamos lá. O vir de Deus, e quem disse isso nada mais e nada menos que o escritor da mensagem, a Bíblia, a mensagem, o Peterson. Então, num estudo a qual ele aponta, ele mostra que o caráter básico de quem Deus ele é o vir, né? E obviamente haverá uma vinda final a qual o nosso Deus ele virá. Mas e antes dessa vinda final ele continua vindo, ele continua chegando e ele continua se revelando, se manifestando. Como assim? Eu não entendi. Eu quero ver com vocês duas passagens hoje, uma passagem bem emblemática, e essa passagem vai levar você a refletir. Nós vamos estar vendo dois perfis de pessoas. Nós vamos estar vendo, número 1, o perfil de Abraão, né? Quando Deus ele veio até Abraão, Abraão ele estava de boa, sentado na tenda da sua casa da época. Ele estava lá sentado na tenda e de repente, pum, Deus ele veio, né? E ali, obviamente, Abraão soube reagir diante da vinda do Senhor. Mas nós vamos estar vendo outros personagens, né, que quando Deus ele veio, eles não reagiu o vir de Deus da maneira a qual Deus ele esperava, né? E que nós possamos aprender diante da presença de Deus, se portar como ele merece ser recebido ali. Nós vamos estar vendo, eu quero ver contigo aqui Gênesis capítulo 18, do verso 1 e é o segundo, verso 1 e 2 de Gênesis capítulo 18. Ele diz assim: o Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Maré, enquanto eles estavam sentados à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. Então aqui, número 1, esse personagem Abraão, ele sentado na tenda da casa dele lá na frente, sentado de boa lá na frente, de boaça lá na frente, e de repente Deus ele veio. E no momento a qual Deus ele veio, ele se apressa a se curvar diante da presença de quem Deus ele é. Ele se curvou, e o se curvar, ele traz consigo no hebraico, né, é um ato de reverência, é um ato de honra, de reverência, de temor por quem Deus ele é, né? Então nós paramos para ver que no momento que Deus ele vem, ele chega de maneira repentina. Deus ele estava passando, né? Depois você lê completamente o contexto. Deus ele estava indo para uma missão, e nessa ida para uma missão ele desce até a casa de Abraão, e é o momento que Abraão soube receber a presença dele. Abraão ele se curva diante da presença de Deus, e ali ele recebe Deus como um amigo. Que nós possamos caminhar com o exemplo de Abraão, porque nós vamos estar vendo outro exemplo, que esse exemplo
não é muito legal. Eu quero estar vendo com você esses dois exemplos para que você possa refletir e analisar como que você tem se portado diante da vinda do Senhor, porque é um momento a qual Deus ele se revela a você. Como que você vai se portar diante desta presença maravilhosa? Obviamente que Deus ele não vai vir como ele veio na época de Abraão. Obviamente ele pode até vir, né? Não podemos limitar a Deus. Ele pode se revelar e se manifestar da forma e da maneira que ele desejar. Vamos estar vendo que hoje Deus ele se revela de maneira espiritual, né? Ele vem com a presença dele ali de uma maneira que você sabe que Deus ele está presente. Você sente que Deus ele está ali, que ele está ali te envolvendo com a graça dele, com a presença dele. É um momento que dá uma fome, é um momento que dá uma sede, não de comidas naturais, uma sede natural, uma fome natural, não. É algo espiritual. Aí vem aquela fome por mais de Deus, vem aquele aquebrantar no seu coração, que você quer ler as escrituras, que você quer orar, que você quer buscar da presença dele. E esse é o momento que Deus ele está vindo sobre você, ele está te visitando, e é esse momento a qual você deve se portar diante dessa vinda de Deus. Você tem que ser como Abraão, você tem que se curvar diante desta presença e se entregar diante dessa presença e começar a ter um relacionamento, porque quando Abraão ele se curva diante da presença de Deus, logo após você vai estar vendo, Abraão convida eles para entrar e para sentar à mesa. Ali ele vai ter um relacionamento, uma intimidade. Ali ele vai, ele convida o próprio Deus para sentar à mesa. E no Oriente Médio, naquela época, quando nós convidamos uma pessoa para sentar na nossa mesa, é porque nós queremos ter um relacionamento de amizade com aquela pessoa. Então Abraão fez isso com o próprio Deus, que nós possamos fazer da mesma maneira que Abraão ele fez, né? Que nós possamos, nesse momento que Deus ele nos visitar, que nós possamos se curvar diante da presença dele e receber ele, né, da maneira a qual ele merece ser recebido, com a nossa honra e com a nossa reverência e com o nosso temor diante dele, né? E até mesmo aqui eu quero ver um exemplo que está em Gênesis capítulo 3, do verso 8, que aqui teve um momento que Deus ele foi visitar o Adão e a Eva, só que olha a maneira que eles receberam a Deus. Olha o que as Escrituras Sagradas diz aqui. Gênesis 3:8. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, então Deus ele estava passeando pelo jardim, ele estava passeando na hora da brisa da tarde. O homem e a mulher esconderam-se entre as árvores, não queriam se encontrar com o Eterno. Então aqui é um exemplo de pessoa que nós não devemos seguir, porque no momento a qual Deus ele vem caminhando sobre o jardim, ele vem sobre eles se esconde, porque eles não queriam se encontrar com Deus, eles não queriam ter um encontro com a presença de Deus. Ei, deixa eu te dizer, Deus ele quer ter um relacionamento contigo, Deus ele quer se encontrar contigo, Deus ele quer chegar na sua vida para mudar a situação, para mudar o cenário, para transformar o cenário caótico em um cenário ali de vitória, um cenário a qual ele vem ser glorificado por meio da sua vida. Então quando Deus ele vem, nós não podemos ser como Adão e Eva, se esconder e não querer receber a presença de Deus. E nos dias atuais, como que muitas das vezes as pessoas elas se escondem da presença de Deus? A pessoa ela se esconde de não querer ir para a igreja. A pessoa o que a pessoa ela faz? Ela se ocupa com diversas coisas que rouba este lugar a qual ela deveria dar para Deus, porque no momento que você vai para a igreja, Deus ele vai sobre aquele lugar e ele vai te visitar ali, e é o momento que você tem diante da presença de Deus. Ou até mesmo quando você está na sua casa, quando você está na cozinha, né? Esses momentos momentos maravilhosos, quando você está na cozinha, de repente
Deus ele vem, não necessariamente é uma doutrina, Deus ele só vem na cozinha, não, pelo contrário, é em qualquer lugar e ambiente que você estiver, Deus ele vai vir, mas que você esteja disponível para se curvar diante dessa presença, se relacionar com o seu Criador, porque no momento que ele vem, ele quer te renovar, ele quer te encher, ele quer te fortalecer, e que você esteja sensível neste momento, esteja sensível quando ele vir, para que você seja chamado como Abraão, o amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque no momento que Deus ele veio ao encontro de Abraão, Abraão soube recebê-lo, se curvando, entregando a reverência e o convidando para se assentar à mesa. E é o momento onde ele teve um relacionamento genuíno e maravilhoso, que nós possamos ter esse desfrute também da presença de Deus. Nunca se esqueça, a característica básica do caráter de Deus é ele vem. E haverá um dia que ele virá, vai ser a vinda final, que nós estejamos preparados para ter esse encontro com ele. E antes de nós finalizar, eu quero fazer uma oração com você, para que você esteja sensível no momento a qual Deus ele vir sobre a sua vida. Senhor, eu oro por essas pessoas, Pai, que o Senhor possa trazer para ela um coração aquebrantado, aquebranta o coração dessa pessoa, que ela venha estar sensível diante do teu mover, que na hora que o Senhor vir, essa pessoa ela venha estar sensível, ela venha se envolver, ela venha ter um relacionamento com a tua presença, e que o Senhor possa se mover de maneira sobrenatural, trazendo um mover, ó Pai, que vai aquebrantar, que vai transformar, que vai curar, que vai, ó Pai, regenerar e ressignificar aquilo que tem gerado morte nesse coração. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoe essas pessoas e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Forte abraço e valeu!